E eu acho que é um tema que nunca esteve tão atual, né? E que nunca nos pareceu tão surpreendente ainda estarmos debatendo sobre isso. E esse movimento desse tema, né, que veio à mídia, me lembrou muito aquela história do estupro culposo, não sei se tu te recordas, que a população, na verdade, assim, não tinha a menor ideia de que isso acontecia nos tribunais, de que era possível a gente alegar algo nesse sentido. Tipo, a mulherada enlouqueceu, né? Dizendo, meu Deus, eu nem sabia como é que era possível alguém alegar um absurdo desses. E, então, é interessante quando esses assuntos vêm à mídia, e principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, né? Que é, de fato, a nossa última instância no Brasil. Então, antes da gente adentrar no tema, se tu me permite, eu vou explicar um pouquinho esses É termos todo o técnicos. teu programa, Tamires, porque a especialista é você e eu tenho certeza que todos nós vamos sair daqui enriquecidos de conteúdo. Que bom, fico feliz. Então, o que acontece? O nosso sistema judiciário brasileiro, legislativo, ele é bem complexo, né? Para quem não faz direito, não tem a formação jurídica, mas, basicamente, o que a gente tem que ter em mente? A gente tem as legislações, né? As leis são feitas pelo Poder Legislativo, né? Então, pelos senadores e deputados nas esferas estaduais e federais, e pelos vereadores nos municípios, né? Então, as leis são preceitos normativos que a gente tem que seguir, né? E os códigos, né? Então, o Código Penal, quando a gente fala artigo tal do Código Penal, os códigos também são leis que foram feitas pelo Poder Legislativo. Dentro dessas leis, nós temos a aplicação delas pelo Poder Judiciário, né? Então, quando nós, advogados, instituições, movem processos, né, muitas vezes nós temos que contar com um entendimento do juiz sobre aquele assunto, porque os artigos de lei, eles são muito amplos, permitem diversas interpretações. Então, quando a gente fala em lacuna da lei, nem sempre é num sentido pejorativo, mas sim no sentido de que dificilmente o legislador vai conseguir falar todas as hipóteses que podem acontecer de uma forma, de uma linguagem objetiva, de uma forma que todos entendam, né? Então, por isso que vão se editando súmulas, por exemplo. As súmulas são os entendimentos dos tribunais a respeito de cada artigo, a respeito de cada tema, que sobe, né, que a gente fala que vai subindo as instâncias quando os processos a gente vai recorrendo e eles vão chegando aos tribunais superiores. Então, nesse caso aqui, dessa questão da legítima defesa da honra, o que a gente teve, né? Uma ADPF, né, que a gente chama, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Esse é a sigla. E o número 779 é o número desse processo. Então, nessa ADPF 779, dentro desse processo, é que o nosso ministro do STF, Dias Toffoli, emitiu, então, o seu entendimento, né? Foi numa decisão que a gente chama de liminar, uma decisão de urgência, uma decisão prévia, que não é uma decisão colegiada, né? Foi uma decisão dele, né? Firmando, então, esse entendimento de que a tese de legítima defesa da honra seria inconstitucional, ou seja, ela violaria a nossa Constituição, né? Ela iria contra os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, né? Inclusive, iria contra a proteção da vida e da igualdade de gênero. Essas são as palavras do doutor Dias Toffoli, nosso ministro.